Vai nos trazer vida, porque a partir do momento que conseguimos entender o que Deus quer para mim e para você, muitas das vezes, se nós não olhar com o olho espiritual, achamos que o nosso Deus só quer, vamos dizer, como um pai, só bater, né, para que o filho entre no caminho certo, mas não, né, a palavra diz que Deus exorta ou adverte aquele que ama. Então todas as vezes que eu ouço uma palavra que parece ser dura, que vem na minha direção, Deus está dizendo para mim: eu te amo, aleluias, eu quero o melhor para você. E assim como o pai que quer mimar o teu filho, mesmo sabendo que o filho está indo para o caminho errado, e fala: continue aí, né? Não, o nosso Deus, Ele nos ama de uma forma tão especial, que Ele não quer nos perder, e quando Ele vê que está nos perdendo, Ele de alguma forma tenta nos advertir, tenta nos trazer para perto. Eu e você temos que entender uma coisa, que é algo importante na vida do cristão, que toda ou grande parte das vezes que eu e você passamos uma prova, não é para que nós morremos, mas sim para que nós aproximamos daquele que tem o poder para nos ajudar. Quem é? O nosso Deus, o nosso Pai. Então todas as vezes que Deus permite uma prova, Deus está dizendo: vem para perto de mim que eu estou cuidando de você, aleluia, se aproxima de mim que eu estou cuidando de você. E muitas das vezes o que nós fazemos: Deus não me ama, Deus me esqueceu. Para que servir a Deus? Não é isso que Deus quer, aleluia. Então aqui o texto está dizendo que a porta, né, que é para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E quando nós sabemos uma porta estreita, é difícil acesso. Muitas das vezes não dá para passar duas pessoas de uma vez só. A Bíblia nos ensina que a salvação é individual. Então, da mesma forma que eu me converti, que eu me prostrei e reconheci que eu preciso de Deus, a minha esposa tem que ser assim, os meus filhos tem que ser assim, o meu amigo tem que ser assim, o meu pai, minha mãe, assim por diante. Não tem como eu falar: eu salvei a minha família. Não, eu posso instruir a minha família, mas só quem pode salvar é Deus. Mas eles têm que reconhecer que Deus tem poder para dar vida, Deus tem poder para nos salvar, aleluias. Então aqui o texto está dizendo que a porta é estreita, mas também tem a porta larga, ou tem dois caminhos, o estreito e o espaçoso. Muitos querem o caminho espaçoso, porque é fácil de acesso, porque não tem como, você pode passar da forma que você quer, você pode passar com as suas bagagens, do jeito que você quer. Eu não quero deixar isso, eu não quero deixar aquilo, leva as bagagens. Mas quando Deus nos chama, Ele quer que eu e você muitas das vezes deixamos coisas para trás. Como a palavra diz, que quando nós entregamos, nascemos de novo, nós somos nova criatura. Eis que Deus faz tudo novo. Então não tem como eu manter o meu guarda-roupa cheio de roupa velha, se eu quero ter uma roupa nova, não tem espaço. Às vezes tem que deixar limpar o guarda-roupa, para que as coisas novas venham. E assim somos eu e vocês. Deus quer que nós deixemos as coisas velhas para trás, para que Ele possa fazer coisas novas em nossa vida. E aqui quando fala do caminho estreito, é renúncia. Quando nós entramos por esse caminho estreito, temos que renunciar a muitas coisas, porque da mesma forma que nós nos encontramos no mundo, não podemos conseguir chegar ao céu, não conseguimos entrar no céu, porque quando fala da porta estreita, vai ter dificuldade, e nós sabemos que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por Ele, aleluias. Então somente Ele, e para seguir Jesus, o que é necessário? Renunciar. Não é de qualquer jeito que nós vamos seguir Jesus, porque a Bíblia também nos informa algo tão forte e importante, que pela vontade de Deus, pela vontade de Jesus, Ele quer nós por perto. Vai dizer um texto que Deus, Ele fala que como as galinhas juntam os teus pintinhos ali juntinho, assim é Deus conosco. Ele quer abraçar cada um, quer nos proteger, quer cuidar de nós. Mas a Bíblia também vai dizer o quê? Que por mais que Deus quer nós por perto, mas tem algo que separa nós de Deus. E o que que é?
O pecado. Então, muitas das vezes é nós mesmos que estamos nos separando de Deus através do nosso ato. Então, se eu e você continuar no erro, nós estamos afastando de Deus. E Deus fala, eu não quero perder o meu filho. E cada vez nós damos um passo para trás. E Deus fala, vou permitir a luta, vou permitir a prova, para que ele lembra que tem um pai e volta para perto de mim. Aleluias. Então é assim que Deus faz, porque Deus não quer perder eu e você. Por mais que nós continuamos todos os dias pecando, errando, mas de alguma forma Deus nos traz para perto dele. Aleluias. E como eu disse, por mais que muitos querem entrar pela porta larga, a porta larga é do jeito que está, tá bom. Tem muitos que acham que do jeito que está, do jeito que vem para Jesus tem que ficar. Não, Jesus chama todos, venha a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então Jesus está chamando todos nós para perto dele. Ele vai tirar aquele fardo pesado, mas eu tenho que ter a consciência que ele não quer que eu continue praticando as mesmas obras erradas, os mesmos erros. Ele fala, eu te trouxe para perto, porque para que você veja a luz, e a partir do momento que eu vejo a luz, eu começo a enxergar o que está errado, o que está certo. A partir do momento que eu sei o que é certo, quando eu for fazer errado, eu sei que está errado. Aleluias. É como que a partir do momento que nós vamos para a escola, e sabemos que 1 mais 1 é 2, se a pessoa falar que 1 mais 1 é 5, você vai acreditar? Não vai, você sabe que 1 mais 1 é 2, então você sabe o certo. E tem muitas das vezes que nós estamos tão acostumados a andar no erro, que fazemos de bobo. Sabemos que 1 mais 1 é 2 e falamos, deixa ser 3, 4. Continuamos errando, e esquecemos do nosso Deus, que a Bíblia diz que Ele enviou o seu único Filho, para se entregar na cruz, para morrer por mim e por você. Nós sabemos que se fosse pelo ato que Adão fez, nós já estava condenado pelo pecado, mas graças a Jesus ter entregado na cruz, Ele levou todos os nossos pecados. Nós não somos merecedor, mas a misericórdia, a graça do Senhor Jesus Cristo é grande. Aleluias. E a Bíblia vai dizer o que? No verso 14, que a porta é estreita e apertada, mas poucos a encontram. Por que não consegue encontrar essa porta? Porque muitas das vezes os seus olhos saem só nas portas largas. Não, isso posso fazer, não dá nada, é normal. E às vezes isso que você está fazendo, que acha que não é nada, vai separar você de Deus, não vai deixar você entrar, não vai deixar você alcançar o melhor que Deus tem. Mas eu quero que a igreja entenda algo. Por mais que Jesus é o caminho, a verdade, por mais que Ele vai me conduzir, e por mais que eu sei que a porta é estreita, é difícil acesso, nós sabemos que para alcançar o céu, muitas das vezes tem que ter força. Por isso que nós sabemos que o céu é tomada à força. A salvação é para todos, todos nós temos o direito de salvação. Mas se eu não me esforçar, eu não vou alcançar essa salvação. Aleluias. E como eu disse, a porta estreita é renúncia. Nós temos que renunciar. Aleluias. Quem não lembra da passagem lá em João 4, que vai falar da mulher samaritana, no momento que ela começou a conversar com Jesus, o interessante é que ela estava tão preocupada com aquela água do poço, quando Jesus pede a água, mas Jesus vai dizer uma palavra forte para ela. Aleluias. Trazendo para esse texto que eu estou pregando hoje, poderia dizer assim, você só conhecia a porta larga, espaçosa, mas a porta estreita está aqui com você. Aleluias. E ele vai dizer o que no verso 14? Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água que jorrar para a vida eterna. Aleluia. Aquela mulher estava tão preocupada com o poço, que quando Jesus pediu a água, ele falou assim, não tem como você tomar água, não tem como tirar daí de dentro. E aí Jesus oferece a verdadeira água. Em outras palavras, muitas das vezes estamos tão preocupados com a porta espaçosa, estamos esquecendo de olhar para a porta estreita, que é aquela que vai nos conduzir à salvação, aquela que eu posso pagar o preço, mas eu tenho a certeza que eu vou alcançar o céu, que tudo vai valer a pena. É como o próprio Jesus fez, ele passou luta, ele passou dificuldade, mas ele crê que valeu a pena tudo que ele fez,
porque hoje eu e você estamos aqui acreditando, tendo fé, aleluia, que nós continuar, né, nesse foco que é buscar a salvação, vamos alcançar, aleluia. Então aquela mulher, ela conhecia a água que estava dentro do poço, ela preocupava com o poço, mas quando ela entendeu que Jesus é a água da vida eterna, ela não quis saber de poço. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo para mim, para você? Nós conhecíamos o poço que simboliza o mundo, mas a partir do momento que eu conheço Jesus, aleluia, por mais que o mundo pode me dar muitas coisas agradáveis, mas eu conheço Jesus que pode me dar muito mais que o mundo tem para oferecer. Eu não vou mais focar no mundo, eu não vou mais focar na água que sai do poço, mas vou focar naquele que tem a água da vida eterna, aquele que vai me dar a salvação, aleluia, aquele que a palavra vai nos dizer, que quando Ele nos levar para o céu, ali não vamos ter choro, tristeza, nem morte, aleluia. Quem não quer isso? Quem não quer encontrar o melhor, né? Que Deus é esse, que entregou a vida para nos dar um melhor, um céu, para que eu e você possamos estar lá. Quanto sofrimento nós temos passado aqui na terra, quanto desgosto nós temos passado aqui na terra, quantas decepções nós temos passado aqui na terra, e Jesus está dizendo, continue firme, continue nesse caminho, por mais que a porta é estreita, está difícil, o caminho está apertado, dá vontade de parar, porque eu tenho que me esforçar tanto para passar por esse caminho, mas Jesus está dizendo, continue se esforçando, o que tem lá na frente é melhor, vai valer a pena, aleluia, todo o seu sacrifício, como o Salmo diz, é melhor chorar à noite, e no amanhecer vai vir o que? A alegria. O choro dura a noite, aleluia, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então eu prefiro chorar, né, hoje, para que amanhã eu esteja sorrindo, aleluia. É melhor passar a luta agora, para que nós possamos viver uma eternidade de alegria, glória a Deus. Mas como eu disse, não é porque a porta é estreita e vai nos conduzir ao céu, que o caminho vai ser fácil, não. Jesus vai dizer na palavra o quê? Que no mundo teremos aflições, ou seja, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter prova, vai ter tempestade, aleluia. E prova disso, se a gente observar lá em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, ali vai dizer de uma tempestade, mas lembra do que eu falei no início? Que muitas das vezes Deus permite a luta, a tempestade, o deserto, para que eu e você se aproximamos dele. Entenda algo, se você tem alguém longe de você, você não vai conhecer muito bem aquela pessoa, mas quando ela está próxima de você, você conhece ela melhor, você sabe o defeito, você sabe o que tem de bom, o que tem de melhor. É como se fosse um exemplo, você olha a pessoa de longe, está perfeita, mas começa a chegar perto, você vê até uma espinha que ela tem. Então você começa a observar tudo, vai ter mais intimidade, você vai saber quem realmente é essa pessoa, e é assim que Deus quer que eu e você façamos com Ele, se aproximar dEle, para conhecer quem realmente é Deus, porque muitas das vezes nós só conhecemos o Deus que as pessoas falam, o Deus que a Bíblia fala, mas não conhecemos o Deus que nós servimos de verdade, e é o Deus que está conosco, todo momento cuidando de nós, aleluias. Então às vezes é necessária a tempestade, e aqui nesse texto vai dizer o quê? Vai dizer que quando Jesus fala, entra no barco, passa para o outro lado, mas Jesus estava junto com eles, aleluia, né? Ele entra no barco junto com os discípulos e fala, passamos para o outro lado, para outra margem. Jesus não deixou ele sozinho, mas ali Jesus queria ensinar algo importante na vida daqueles discípulos, e assim Jesus comigo e com você, Ele quer nos ensinar, a luta não veio para nos matar, mas sim para nos aproximar de Deus. A luta vem para que cada dia mais nós entendemos como esse Deus é poderoso, como esse Deus realmente nos ama. Então ali eu posso aprender algumas lições. A primeira lição, não é porque eu virei cristão, que eu sou crente, que eu sirvo a Deus, que eu não vou ter luta, não vai ausentar a luta de mim. Mesmo no mundo, mesmo na igreja, vamos ter luta, vamos passar por luta. Às vezes as pessoas do mundo falam, mas para que servir, você está passando luta? Mas entenda algo, o texto vai dizer que no momento que a tempestade veio, o que os discípulos fez? Correu para perto de Jesus. As pessoas do mundo, quando a luta vem, o que faz? Quer fazer com as próprias mãos, corre para um homem, corre para o outro, mas nós que servimos a Jesus, o que nós fazemos? Corremos para Jesus. A diferença é essa, de servir a Deus. A luta vem, mas nós sabemos aquele que pode resolver essa luta.
que pode acalmar essa tempestade, que pode dar vitória para mim e para você. Muitas das vezes a luta é tão grande que nós não vamos aguentar, mas nós dobramos o nosso joelho e pedimos força para Deus e Ele nos ajuda. Mas se nós estivéssemos no mundo, o que nós fazia? Simplesmente chorava, simplesmente queria resolver com a própria mão, e aí as coisas poderiam piorar. Aleluia. Então essa é a diferença de servir a Jesus. A luta vem, mas nós sabemos quem pode resolver e nos dar a vitória. Aleluias. Outro ponto importante nesse texto, que muitas das vezes quando a luta vem, e nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós, mas muitas das vezes com a nossa própria boca amaldiçoamos a nossa própria vida. E isso é algo que eu e você temos que vigiar, temos que tomar cuidado com a nossa língua, que muitas das vezes falamos aquilo que não devia, muitas das vezes perdemos a bênção por causa da nossa língua. E aqui o texto vai dizer o quê? Vai dizer que no momento que veio aquela luta, o que os discípulos diz? Senhor, nos ajude que nós estamos perecendo. Em outras palavras, Senhor, nos ajude que eu vou morrer. Então com a própria boca já está decretando a morte. E muitos são desta forma. Muitos esquecem que Deus está no controle. A luta está grande, mas Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar a vitória. A perseguição está grande, Senhor, mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Aleluia, é assim que temos que fazer. Mas muitas das vezes não fazemos aquilo que Tiago nos ensina. Aleluia. O que Tiago fala? Ele fala o quê? Que nós temos que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Aleluia, nós temos que ouvir o que Deus tem para nós, que Ele está no controle. Aleluia, nós temos que ouvir que Deus é poderoso. Aleluia, mas nós esquecemos de algo. Nós só falamos e não ouvimos. E se nós não ouvir, como vamos saber a direção certa? Lá em Provérbios 18, 21, vai falar algo forte e grande, guarda isso para você. Lá vai dizer o quê? Que a morte e a vida estão no poder da língua. Então a língua tem poder para dar vida e para matar. Aleluias. Então profetiza como Ezequiel fez no vale de ossos secos. Está seco, mas eu profetizo que vai ter vida. Aleluias. Não acha que vai morrer, Senhor, está seco, não tem vida, vai morrer. Não, a tua língua tem poder, e nós somos profeta do Senhor. Aleluia, nós, aleluia, somos escolhidos do Senhor. Então abra a tua boca para jorrar bênção. Tiago vai dizer que não tem como duas fontes jorrar duas águas, salgada e doce. Ou é doce ou é salgada. Aleluias. E Tiago vai dizer lá em 3:5, capítulo 3:5, ele vai dizer que a língua é um pequeno membro. Aleluias. E algo que eu achei interessante, se nós for observar, nós tem 2 olhos, 2 orelhas, né? 2 buracos no nariz, mas uma língua só. Aleluia. E uma língua só faz grande estrago. Tiago vai dizer que é um pequeno membro, mas tem poder de destruir um grande bosque. É como se fosse a língua, como se fosse um pequeno fogo no meio de uma grande mata. E nós sabemos, hoje em dia passou grande reportagem aí, que o fogo saiu queimando tudo. E Tiago fala que a língua é dessa forma, é pequeno, mas consegue destruir, fazer muitas coisas. E Deus está dizendo para mim e para você, usa a tua língua para abençoar. Aleluia, profetiza, fala coisas boas. Não é o inimigo que fica amaldiçoando, falando coisas ruins. Mas nós temos um Deus que Ele nos reveste e nos protege de todo o mal. Aleluias. E também aqui no texto que eu estava lendo da tempestade, vamos observar a terceira lição que os discípulos aprendem. Que a partir do momento que veio aquela tempestade, ele pôde conhecer melhor quem era Jesus. Eles andavam com Jesus, via Jesus fazendo milagre, mas ainda não conhecia Jesus. E hoje em dia, muitas das vezes nós somos dessa forma. Hoje em dia, andamos com Jesus, vemos que Jesus faz, mas ainda não conhecemos quem é Jesus. Por que eu falo isso? Porque, um exemplo simples, é como que você, uma criança pequena, está na escola sendo perseguida pelos coleguinhas, mas no momento que ele está com o pai ali, ele sabe que é o pai dele, sabe que o pai dele não vai deixar que aquela criança o persegue. Então ele cria força ali e fala, eu estou com meu pai, quero ver quem vai pegar, me fazer algum mal. Aleluias. E muitas das vezes, o que nós fazemos? O inimigo está nos oprimindo, nos trazendo prova, tempestade, e nós
não conhecemos quem é o nosso Pai. Se nós conhecêssemos quem realmente é o nosso Pai, qualquer luta que vinha, nós falamos, já venci. Aleluia, essa luta é pequena perto do Deus que eu sirvo, perto do meu Pai. Aleluia, é isso que Deus quer. Que muitas das vezes fazemos como aquela passagem de Davi, olhamos somente para o gigante, esquecemos quem é o Deus poderoso, o Deus de Israel, que tem poder para todas as coisas. E aqui os discípulos não conheciam quem realmente era Jesus, porque após Jesus acalmar o vento e acalmar a tempestade, vai dizer o que? No verso 40, ele disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? E eles vão responder, quem é esse, né? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então ele andava com Jesus e não sabia quem era Jesus. E Jesus exortou ele falando, mas, em outras palavras, você anda comigo e ainda não tem fé? Aleluias. Será que Deus está dizendo para a pessoa nesta noite, que ainda você não tem fé? Você me conhece e ainda não tem fé? Não acredita que eu posso mudar a situação? Não acredita que eu posso colocar um ponto final nesse que está acontecendo na tua vida e fazer uma nova história, algo novo, algo diferente? Acalmar com essa tempestade e fazer você andar com calma? Aleluias. Então aqui os discípulos conheceram quem era Jesus, um Deus que até o vento o obedeceu, até o mar o obedeceu. Aleluias. E voltando lá na porta estreita, por mais que é difícil, não escolha a porta larga. Aleluias. Por mais que seja difícil, continue no caminho estreito. Nós sabemos que todo caminho leva para um lugar. Aleluias. Se eu descer aqui reto e fazer algumas viradinhas, eu vou sair lá na minha casa. Da mesma forma são cada um de vocês. Cada um tem o teu caminho da tua casa. Aleluias. E nós temos o caminho da nossa casa eterna, espiritual, que é Jesus. Então eu tenho que seguir esse caminho. Não quero eu mudar de caminho. E hoje em dia tem muitos cristãos que já conhecem o caminho, que é estreito, mas quer sair do caminho estreito porque está muito estreito, está apertado. Quer ir para um caminho largo. Aleluias. Mas como eu disse, a diferença não está só no início. Um é estreito e outro é largo. É uma grande diferença. Mas a maior diferença é no final. É no final que vamos descobrir se valeu a pena ou não valeu a pena. Valeu a pena ficar no caminho estreito e alcançar um céu maravilhoso? Com certeza. Valeu a pena ficar num caminho espaçoso, ter abandonado um Deus, um Pai que nos ama? Não vai valer a pena. Porque no final não vai ser esse melzinho que muitas das vezes a pessoa acha que é. A Bíblia diz que será fogo eterno. Aleluias. Então é melhor sofrer agora e ser feliz lá no final, do que viver do jeito que quer agora e lá no final sofrer eternamente. Aleluias. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluias, para a igreja. Que eu e você possamos, ficar firme com o Senhor. Que eu e você possamos entender. Jesus também passou por uma porta estreita. E a porta estreita que ele passou, muitos cuspiram nele, muitos tacaram pedra, muitos falaram mal, ao mesmo tempo que muitos agradaram, festejaram ele quando ele veio. No meio do caminho muitos fez mal, e no final ainda ele levou uma lançada, na costela, e ainda pregou ele. A porta foi estreita para Jesus, mas ele foi, aleluia, até o final, por amor a mim e você, aleluias, porque ele sabia que Deus tinha colocado uma missão na mão dele, e ele foi até o final. Porque se ele tivesse desistido hoje, eu e você não estaria aqui. Da mesma forma que eu e você possamos pensar, o caminho está estreito, Senhor, eu tenho que renunciar a muitas coisas, Senhor, está isso, está aquilo, mas Deus está dizendo, lembra do que o meu filho fez por você. Ele nos amou sem mesmo merecer, e hoje nós temos o direito de amar ele, porque ele merece o que ele fez por nós. Amém? Que todos fiquem com essa palavra e as palmas para Jesus. Aleluias. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.